eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis 3:16. Vamos ouvir uma história de sabedoria. Pastor Celso já falou de sabedoria. A sabedoria que vem do alto, meu amado, ela é boa, ela é perfeita. A sabedoria da terra, ela é um pouco diabólica, né? Mas a sabedoria do céu, ela é correta. A sabedoria da terra, ela sempre tem brecha e sempre alguém é prejudicado. Sempre alguém, aleluia, é insatisfeito com a sabedoria terrena. Mas a sabedoria do céu não. Ela acrescenta nas nossas vidas e alinha quem está errado. E a palavra do Senhor que está em 1 Reis 3:16 diz assim: Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher morávamos numa casa e tivemos um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, teve um filho também, esta mulher. E estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós 2 naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, portanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, tirou meu filho do meu lado, enquanto eu dormia, a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu filho é um morto. Porém, esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, o meu filho, o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, o teu filho é um morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho, o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em 2 partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe estremeceram por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, de modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem seja dividido. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma matai, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e respeitou o rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Pai, nós te damos graça e nós te louvamos pela tua palavra. Ela tem nos instruído, ela tem nos dado sabedoria, Senhor. Sabedoria para falar, sabedoria para calar, Senhor. Para sentar e para se levantar. Porque tudo isso a tua palavra nos ensina. Ela nos ensina, Senhor, a esperar o tempo certo que vem de ti. Por isso, Senhor, nesta noite, Dia das Mães, Senhor, nos ensina um pouco mais. Ensina-nos, Senhor amado, aleluia, como Maria, que guardou, Senhor, tudo aquilo que o anjo falou em seu coração. Tudo ela guardava, Senhor, ao ver o seu filho, Senhor, a realizar coisas grandes e tremendas, Senhor. Que nós também possamos ter o mesmo coração voltado para ti, Senhor, esperando o tempo e as estações, Senhor, com sabedoria do alto, para instruir nossos filhos e todos aqueles que precisarem. Em nome de Jesus, pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo se mova em nós e fale por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Uma história, aleluia, que tudo que Deus deixou na palavra, irmão, é para nos instruir. Nada foi em vão. Tudo que o Senhor falou tem algo
para nós extrair para nós mesmos. Essas duas mulheres, né? Podia não ter colocado que as mulheres eram prostitutas. Podia ter colocado só duas mulheres, mas acrescentou, as mulheres eram prostitutas. Mas mesmo assim, elas tinham amor pelos seus filhos. E dá a entender que a criança de uma nasceu antes. E como nasceu antes, essa mãe olhou para essa criança, essa mãe, né, ficou namorando esse bebezinho, toda feliz, e ela conhecia o seu filho. E a outra conhecia porque era pequenininho, ela tinha ganho o neném, mas quando ela viu o seu filho morto, ela pega e ela coloca lá com a outra e começa uma demanda. Para quem é a criança? E nessa noite eu pergunto, que amor é esse? Que amor que, né, não importa, simplesmente que é o filho. Não importa que seja o seu. Se ela tivesse ganho o filho da outra e ficado com o filho da outra, ela teria ficado. Onde estava o sentimento desta segunda mãe? Onde estava o sentimento da mãe que perdeu o filho? Sabe? Só não queria perder, porque nós não gostamos de perder. Mas não havia amor, porque ela tinha que amar o filho que ela gerou e não o filho da outra, né? A palavra de Deus diz o quê? Que nós não devemos cobiçar nada que é dos outros, muito menos um filho. Poderia ela cobiçar o filho da outra, mas ela cobiçou. E foram diante do rei, para que o rei viesse a dar a sentença. E ela certa, porque quando você vai a um lugar, a um tribunal, quando você vai levar uma situação, você acha que você vai ter a razão. Porque, né, no mundo diz que quem fala mais, quem grita mais, é que tem as vantagens. E dá a entender que ela aqui, ela já chegou gritando, ela já chegou, né, falando, mas o rei ouviu uma, ouviu outra, e o Espírito de Deus foi direcionando Salomão, porque ele tinha pedido sabedoria do céu para governar, para dirigir aquele povo. A mesma coisa era Moisés. Moisés também, ele, quando o povo tinha uma demanda muito grande, o povo ia lá falar com ele. Mas só que Moisés, ele ia buscar de Deus. Ele pegava aquela situação, ele ia lá falar com Deus, e Deus falava com ele o que era para fazer. Mas Salomão não. Salomão recebeu direto a sabedoria. Falou, ó, a criança está aí, uma já morreu, vamos matar essa, né? Divide, dá um pedaço para cada um. Mas a verdadeira mãe, que amava seu filho, ela preferiu dar. Por isso que nós não podemos julgar quando alguém dá. Hoje em dia, pela internet, nós vemos muitos filhos que vão atrás das mães biológicas, né? E aí você ouve uma história triste, uma história que a mãe não podia ficar com aquele filho, por uma situação ou por outra situação, mas preferiu dar por alguém, preferiu entregar a alguém, para que criasse e para que tivesse, aleluia, o sustento, para que tivesse uma vida melhor do que com aquela mãe. Então, amado, Deus, Ele não nos chamou para julgar, Deus nos chamou para evangelizar, né? Falar do amor do Senhor, apagar o fogo e não colocar fogo aonde já tem fogo. Isso é sabedoria do Senhor. E Salomão, com a sabedoria do Senhor, ele logo resolveu a situação, né? Ele viu que uma falava que o filho era dele, o outro era dele. O que ele fez? Ele simplesmente, ele tem uma solução: dividir, não é? Quando alguém briga por alguma coisa, divide-se. Casa que tem muita criança, né? Aí divide, chega lá com a bandeja do Danone, divide um para cada um já de uma vez, vamos dividir logo, porque senão quem é mais esperto vai lá, pega 2, pega 3, então vamos dividir. Então, Salomão, ele também teve essa sabedoria, e as mães têm essa sabedoria dentro de casa, porque na minha casa eram 7 pessoas, 7 filhos, minha mãe tinha a sabedoria dela, para nos instruir e para nos abençoar com aquilo que tinha. Então, amados, essas sabedorias todas, como já foi dito aqui, ela vem de Deus.
É Deus que nos dá sabedoria. E nós devemos honrá-lo com a sabedoria que Ele nos dá, com o poder que Ele vem aperfeiçoando em nossas vidas. A transformação que já foi falada aqui, que Cristo está sendo gerado em nós, né? Nós fomos deformados. Quando estávamos lá fora, nós éramos deformados, né? Aonde estava a nossa alegria? A nossa alegria estava nas festas, a nossa alegria estava nas saídas, a nossa alegria estava, aleluia, nas rodinhas de conversa, de bebida. Mas Cristo, sendo formado em nós, Ele traz uma alegria que nos fortalece e que nos leva, aleluia, a ter vida eterna. Vida eterna, meu amado. Porque se você perguntar a qualquer pessoa aí, ele não sabe, ele tem medo. Medo de morrer, porque ele acha que a vida é aqui, ele tem que aproveitar. Tem uns que acham que saiu daqui, acabou tudo, não tem mais nada. Outros acham que vão voltar. Outros acham tanta coisa, mas nada certo. Mas nós temos a certeza de vida eterna. Então, Cristo sendo formado em nós, girado, cada dia nós estamos melhor. Cada dia. Assim como Jesus cresceu no ventre de Maria, Jesus, Ele foi crescendo na minha vida, sabe? E agora, falar como o apóstolo Paulo, aleluia, quando eu era criança, eu pensava como criança, agia como criança, mas agora eu já não sou mais criança, e tenho atitude, aleluia, do mestre, temos atitude do nosso irmão mais velho, irmãos. Nem tudo é para nós entrarmos. A porta que Deus não abre para você, não é para você entrar. Não adianta você querer entrar na força, porque você vai se quebrar. Não adianta. Então Deus, Ele vai nos dando sabedoria para todas as coisas. Aquela mulher, ela tentou entrar pela porta da mentira. Ela foi lá falar uma mentira, porque ela sabia que era o filho dela que tinha morrido. E ela mesma que foi lá. Ela que foi, sabe? E a outra foi atrás, porque deve ter pego o neném no colo e foi. E a outra correu atrás. Mas, aleluia, a verdade, ela sempre vai prevalecer. Jesus disse, aleluia, que aquilo que nós falarmos, né, dentro de casa, vai ser ouvido no telhado. Ele falou isso, olha, mais de 2000 anos. Isso tem acontecido. As pessoas falam dentro de casa e você ouve no telhado pelo satélite. Toda a palavra de Deus, Senhor amado, ela é verdadeira. Ela vai se cumprir. Passará céus e terra, meu amado. O monte está lá, amanhã ele não está mais. Deus envia uma chuva, aí aquele monte não existe mais. Céus e terra passará, mas a palavra de Deus não há de passar. O que Deus falou, Ele vai cumprir. O que nós temos que fazer é crer nesta palavra. Crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Crê, Maria, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Que glória é essa, meu amado? A vida eterna. Ela falou, eu sei, Senhor, que eu vou ver, né? Eu vou ver. Sei que Lázaro, meu irmão, ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus falou com ela, mas Maria, eu sou a ressurreição e a vida, e se eu estou aqui, eu posso fazer isso. E ele fez. Ele fez, meu amado. Quantas pessoas que a gente vê moribundo lá na UTI, aleluia, condenado à morte. Eu vi meu sogro condenado à morte na UTI. E o Senhor tirou, falou que ia tirar ele de lá, tirou. E ele viveu mais 11 anos. E realizou tudo aquilo que ele queria. De ir para a terra dele, de ajudar seus irmãos. Eu vi acontecer isso, sabe por quê? Porque se você crê, ainda que esteja morto, viverá. Quantas pessoas que passam pelo vale da sombra da morte, mas o vale da sombra da morte não é a morte. E Jesus, aleluia, Ele pode trazer vida. Vida, sabe por quê? Porque enquanto a vida, a esperança das pessoas reconhecer a soberania de Deus. O poder de Deus manifesta em nossas vidas. Só os vivos podem. Depois que sai daqui não pode mais.
Criancinha, meu amado, já estava nos braços do pai. Mas as mulheres estavam ali, principalmente aquela que tinha deitado sobre o seu filho. Me lembro que quando a gente ganhava neném, a mamãe falava: cuidado, hein? Vai dormir com o neném do lado e vai deitar em cima, hein? E não sei se já ela tinha visto acontecer isso, ou se tinha lido, mas sempre alertava sobre isso, de deitar sobre a criança. E essa mulher deitou e ela quis enganar a ela mesma, que a criança morta não era o filho dela. A pior mentira, meu amado, é aquela que você tenta pregar para você mesmo. Você quer transformar a mentira em uma verdade. Mas diante dos olhos do Senhor, nada fica oculto. A sabedoria de Deus, ela sempre vem e revela aquilo que está escondido. E assim Salomão, de uma forma bem simples, né? Ele resolve a situação. Deve ter dado um pânico quando ele falou isso, mas ele falou pelo Senhor, e o Espírito de Deus que moveu Salomão a abrir a boca e falar isso, é o mesmo Espírito, aleluia, que moveu a mãe em não querer que o filho morresse e mandou dar para aquela mulher. Às vezes as pessoas perdem, sabe? Não porque as pessoas são bobas, ou porque as pessoas não podem debater ou gritar, mas às vezes a gente perde. Sabe por quê, amado? Porque o amor, ele fala mais alto. O amor, ele sempre vai falar mais alto. Lá em 1 Coríntios fala, aleluia, de tudo que vai prevalecer, né? Vai ser o amor. Nós podemos ter todos os dons, mas se nós não tiver o amor, de nada nós somos. E muitas das vezes, para a gente ter amor, nós temos que se calar. Muitas das vezes. Nesse mundo aí tão conturbado, onde tudo que as pessoas querem, aleluia, é trazer confusão, né? Trazer confusão. Nós muitas das vezes temos que se calar. E essa mulher, a mulher da confusão, ela se calou, ela gostou. Ela gostou daquilo que Salomão ia fazer. Por quê? Porque agora ela não tinha o filho, mas a outra também não tinha o filho, né? Não tinha. Sentimento mesquinho, a qual o Senhor Jesus, Ele vem nos ensinar a não ter, né? Nós não podemos ter esse tipo de sentimento, porque Jesus Cristo está sendo gerado em nós. Se eu não tenho, você não pode ter. Não, irmãos, nós temos que nos alegrar com a bênção de cada um dos irmãos, né? Talvez a minha bênção, aleluia, seja um par de sapato. Talvez a tua bênção seja um armário na tua casa, né? A bênção do outro, né? Talvez seja ele comprar um carro, trocar o carro, não importa. Mas é a bênção dele, e você tem que se alegrar com a bênção dele, e não ficar, aleluia, querendo ter o que teu irmão tem. Porque o que teu irmão tem foi aquilo que Deus agraciou a ele, e você tem que se alegrar com isso, né? Se alegrar, meu amado. Por quê? Porque o Deus que deu para ele, Ele dá para você na hora que você precisa. Muitas das vezes Deus nos dá, aleluia, aquilo que nós pedimos, porque aquilo que nós pedimos não é a prioridade, mas Deus que conhece, aleluia, o nosso amanhã, Ele vai nos dando, aleluia, aquilo que é prioridade nas nossas vidas. E muitas das vezes nós não entendemos, né? Pedi tanto isso, orei tanto por isso, aleluia, não achei, Deus não me deu, não encontrei, mas Deus, Ele sabe de tudo. E é Ele que nos agracia com a sua bênção. O pai sabe o que o filho precisa, a mãe sabe o que o filho precisa, aleluia. E nós vamos fazendo assim, assim também Deus faz conosco. Deus sempre vai nos dar aquilo que nós precisamos. Precisamos, meu amado. De nada tenho falta. Por quê? Porque Deus tem dado aquilo que precisa. O que está te faltando? Seja sincero para você mesmo. O que te falta? Não falta. Porque você tem aquilo que você precisa. Você pode querer alguma coisa, mas aquilo não está te fazendo falta, né? Você vai ganhar aquilo na hora certa. O Senhor é aquele que vai multiplicando. Ele falou, se nós não tivermos outros deuses,
todas as bênçãos viriam sobre nós, todas as bênçãos. Existe mais de 8.000 bênçãos escritas na palavra de Deus para mim e para você. Então, se nós temos um único Deus, aleluia, Ele vai suprir toda a tua necessidade em glória em Cristo Jesus. Toda, meu amado. E assim como buscaram Salomão, as pessoas, aleluia, eles buscavam o Senhor de várias formas. Iam diante de Deus, aleluia, para resolver. Foram diante do Senhor para que o Senhor viesse, né, a dividir a herdade, a herança. 2 irmãos. E o Senhor, aleluia, não estava ali para aquilo, naquele momento. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele deu a sabedoria na hora certa para que eles resolvessem, aleluia, as suas causas. E assim, amados, Deus, Ele tem sempre uma provisão maior para nossas vidas. Nós encontramos no Evangelho de Mateus, Mateus 15, 21, nós encontramos uma mulher, aleluia, uma mãe desesperada também por uma filha que estava tremendamente endemoniada. Uma pessoa endemoniada, eu não sei se você já viu uma pessoa endemoniada, mas uma pessoa endemoniada, se você não tiver uma autoridade espiritual muito grande, sabe, ele te bate, tá? Ele até te mata. Eu já vi demônio segurar na gravata do pastor para enforcar pastor. Já vi isso, meu amado. Já vi demônio acusar pastor de tudo que o pastor fazia em casa. Já vi tudo isso. Mas, aleluia, quando você tem autoridade de Deus, o demônio, ele não faz farofa com a tua vida. Não porque você é forte, mas porque Cristo já foi gerado em você. E não é em você que Ele não está tocando, Ele não está tocando, aleluia, em Cristo que habita em você. E Ele não te toca, sabe? E assim aquela mulher, ela foi. Não sei se a filha dela estava quebrando tudo, se a filha dela estava babando, se a filha dela, sabe, irmãos, estava. Eu me lembro que no Pinheirinho ali, uma vez uma criança de 2 anos ficou endemoniada. De madrugada a mãe ligou para mim e eu expulsei aquele demônio daquela criança na madrugada, sabe? Mandando a mãe estender a mão para aquela criança. A criança entrou debaixo da cama e ele não saía, fazia uns barulhos e não saía. E por telefone, meu amado, Jesus libertou aquela criança. Sabe por quê? Porque é Ele que liberta. Por isso que quando nós oramos para alguém lá do outro lado do mundo, aleluia, se a pessoa pede, se a pessoa crê, você pode orar, aleluia, porque quem vai lá é o Senhor. O Espírito de Deus não é limitado em parede, Ele não é limitado em nada, Ele é um Deus de perto e de longe, e Ele vai e Ele opera coisas lindas e maravilhosas. Então, amados, isso há 30 anos atrás. Às vezes as pessoas acham que as crianças não ficam endemoniadas e ficam. Você sabia? Certas atitudes de criança são demônios tentando, aleluia, dominar a criança. E às vezes os pais acham que é doença, os pais acham que é manha, os pais acham uma coisa ou outra. Não, a palavra de Deus diz que eis que vos dou a autoridade. E aonde você treina a sua autoridade? É lá dentro da tua casa. Treina dentro da tua casa a autoridade. Que aí quando alguém precisar na rua, você vai precisar. Você vai usar. Muitas das vezes já usei a autoridade de Deus dentro do banco. Quando pessoas ficam com ataque epilético e caía, quando eu ia muito no banco, eu ia muito e quase toda semana, pessoas com ataque epilético no banco. E eu estendia minha mão, posso orar? Estendia minha mão, sabe, irmãos? E esse demônio ia embora. A medicina trata como remédio, glória a Deus, irmãos, que tem um remédio que alivia, que trata. Glória a Deus por isso. Mas Jesus mesmo, Ele expulsou um demônio de um menino. E era um demônio de epilepsia. O menino babava, o menino caía no fogo, porque não sabe onde cai.
Sabe, o demônio ele vem para matar, roubar e destruir. Queria destruir a vida desta mãe, que foi até Salomão. Queria destruir a vida dessa menina. Mas a mãe confiou em Deus, sabe? Deixou a filha em casa, endemoniada, e foi até Jesus. Quando a gente pensa, meu amado, que você deixa um problema em casa e você vai até Jesus, aí você pensa agora que você pega seu carro, dirige, e Jesus está ali em Itaquera, rapidinho você chega até Jesus. Mas não era assim. Eles andavam muito para chegar até onde Jesus estava. E Jesus naquele dia, Jesus queria, tem outras passagens que fala que Jesus queria até descansar, não queria ser incomodado, mas aquela mulher chega e ela insiste em falar com Jesus. Às vezes nós temos que insistir em falar com Jesus. Nós temos situações na nossa vida que ainda não foram resolvidas porque nós não insistimos de falar com Jesus. Nós falamos com Jesus, né? Ô Senhor, né? Olha para essa situação, olha aí para esse pé de chuchu aí que não quer dar chuchu, né? E você deixa para lá. Esqueceu do pé de chuchu e não fala mais com Jesus do pé de chuchu. Mas se você falar com Jesus todo dia com o pé de chuchu, bater todo dia na porta do Senhor, pela manhã, pela tarde, quando você estiver andando, quando você estiver lavando sua vasilha, quando você estiver lá no seu trabalho, se sua mente estiver ligada com Jesus, com toda certeza, meu amado, Jesus chamará, aleluia, para o pé de chuchu para você comer. Mas nós somos assim, mas Jesus falou não, olha, insista em orar. Falou, a mulher estava lá, ela tinha um problema. Ela tinha uma herança, ela tinha um processo lá que o juiz não queria nem ver o processo. Mas ela todo dia, ela batia lá e falava, você já viu o meu processo? Você já viu? Você já viu? E ele, de tanto ela insistir, ele falou, sabe? Um homem que não crê em nada, porque ele fala bem assim, eu não creio em Deus, mas para essa mulher parar de me importunar. Ele nem achou que era Deus que estava importunando ele, mas era Deus. E ele vai contra aquilo que Deus estava ministrando nele. E ele fala que é a mulher que está importunando ele. Não era, meu amado. O Espírito de Deus moveu a mulher. E através da mulher, o Espírito de Deus moveu o juiz Inique para julgar a causa dela. Por quê? Porque nós não temos esse poder. Se ele era um juiz, ele podia até ter mandado prender ela. Mas ele foi incomodado pelo Senhor. Deus ainda incomoda as pessoas. Se nós ficarmos batendo na porta, Deus vai incomodar. Vai incomodar seu patrão, Deus vai incomodar, aleluia, aquele que te persegue. Deus vai tirar da mente dele, aleluia, o teu nome, ele vai esquecer de você. Deus, o que Deus não faz para nós? Deus não faz aquilo que nós não pedimos claramente para fazer, sabe? Mas a palavra de Deus diz que Deus está no tribunal e ele julga retamente. Que Deus possa julgar a minha causa e a tua causa nesta noite, meu amado. Porque, aleluia, Deus julgou a causa daquelas mulheres e a causa era difícil. Era difícil, ele podia falar, vai embora, resolve vocês, eu não quero saber. Vocês que têm que saber quem é o filho de vocês. Mas não, ele deu a sentença. E essa mulher, ela chega perto de Jesus e ela fala, né? Uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Sabe, irmãos, eu penso, né, que eles chamavam Jesus de filho de Davi, não porque, sabe, que eles conhecessem toda a linhagem de Jesus, mas porque Jesus era bom e o referencial de Davi para eles é muito especial. Então esse homem só pode ser da linhagem de Davi, filho de Davi, porque esse homem é bom. Esse homem tem curado, esse homem tem trago uma palavra de ânimo, uma palavra de confiança, uma palavra de certeza, sabe? Eu aprendi, amado, que se eu pegar a Bíblia fala de toda a tragédia que nós estamos vendo aí, toda. Só que ela fala de uma forma que não nos fere.
ela fala de uma forma que nos dá esperança, que nos dá certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, está no controle da minha e da tua vida. Mas os repórteres não. Os repórteres, quando falam, eles vêm falando de uma forma, tentando colocar pânico, tentando colocar, aleluia, desânimo, desespero nas pessoas. Mas Jesus não. Porque ele fala assim, faria alguma coisa e não falaria para os meus amigos? Então nós estamos instruídos pelo Senhor. Instruído, meu amado. E se você é instruído, você não tem problema na tua vida. Por quê? Porque Jesus está na frente. Jesus estando na frente das nossas vidas, nada de ruim vai acontecer. Nada. Só tem palavras boas. Eu gosto da Bíblia porque só tem palavras boas para mim. Eu não acho uma palavra ruim para mim. Nenhuma. Por quê? Porque o pão é para os filhos. Pão é para os filhos. E essa mulher chegou lá e o Senhor falou com ela. Mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, perguntou-lhe dizendo, vamos despedi-la? Vem gritando atrás de nós. Vê, irmãos, eles insistiam. A mulher do fluxo de sangue, ela insistiu para chegar até Jesus. Essa mulher insistiu, né? O cego Bartimeu insistiu. Todo mundo insistia. Aquele que desceu pelo telhado insistiu mais ainda. E nós vemos que chegar até Jesus é uma luta. Não é você orar um Pai Nosso, você chegou até Jesus. Não. Não é você orar 5 minutos, você chegou até Jesus, tocou nele. Não é. A mãe de uma cantora aí, esqueci o nome dela, então não vou falar, para não falar errado em cima do altar. Mas ela contou o testemunho dela, que ela estava com um caroço no seio. E ela começou a orar de noite, começou a orar. E ela orou até a madrugada, e o caroço não saía. Mas ela ficou a noite inteira orando. Quando o dia raiou, o caroço desapareceu dela. Insistia. Sabe, mas nós, Senhor, estou com um carocinho aqui, você pode tirar para mim? Quando Cristo estiver totalmente em você, meu amado, você dará uma ordem. E tudo acontecerá. Mas Jesus está sendo gerado em nós ainda. E Ele quer mais intimidade. Ele quer saber mais. Mas Ele não sabe de tudo, sabe? Mas Ele quer saber mais. Ele quer saber mais da tua vida. Essa noite, hoje de manhã, eu parei com a Fátima. Minha mãe já tem muitos anos morta, uns 32 anos. Sabe? Eu nunca senti falta da minha mãe Dia das Mães. Nunca. Mas essa madrugada eu estava orando e eu senti falta da minha mãe. E eu chorei. Sabe, eu achei aquilo bem estranho. Porque eu nunca senti falta. E eu achava até estranho quando as pessoas, por ser o Dia das Mães, sentem falta das mães. Eu achava estranho. Se o Palaca não achava, estaria mentindo. Né? Porque todo dia é Dia das Mães. Todo dia você ouve uma criança gritar, mãe, né? Mamãe, todo dia. Todo dia você lembra de mãe, do nome mãe. Mas sabe por quê, irmãos? Eu creio que Deus, Ele vai moldando a gente, quebrantando o coração, mudando situação nas nossas vidas. Só Deus nos conhece. E muitas das vezes, nós nem falamos para Deus tudo aquilo que nós sentimos. Sabemos que Deus está vendo o que nós estamos sentindo, o que nós estamos querendo, mas nós não falamos. As faltas que temos, mas não falamos. Porque Deus sabe tudo. Eu não preciso falar. Pegamos aquele versículo, antes que a palavra saia da minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar, então eu não preciso falar. Isso Ele quer passar confiança para nós. Pode falar, porque eu já sei o que você vai falar. Não é que Ele não quer que você não fale. Ele está falando com você, pode falar. Eu sei que você vai falar. Fala. Mas aí nós não falamos. Mas essa mulher gritou. Essa mulher, ela ficou desesperada. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, irmãos, ela vinha gritando. Ele olha para ela
e ele dá uma resposta. A resposta que ele deu para ela, eu não vou te receber. Eu não vou, porque não foi para você que eu vim. Não foi. Não era para nós que o Senhor tinha vindo, ele veio para o seu povo. Mas eu entendo também que o povo de Deus já estava tão misturado com os cananeus, com os heteus, com os jebuseus, porque o Senhor tinha dado uma ordem para eles não se misturar, e eles se misturaram. Então o povo já estava tão misturado, meu amado, aleluia, que a misericórdia de Deus nos alcançou. Nos alcançou. E aí Jesus, ele fala com ela, né? Então ela chegou e adorou e disse: Senhor, socorre-me. Ela não ligou, ela foi até ele e adorou. Ela estava mostrando, reconhecendo a soberania dele, que ele era uma pessoa especial. Talvez ela ainda não soubesse que ele era filho de Deus, porque estava meio oculto, porque as mesmas pessoas que receberam o milagre de Jesus, as mesmas pessoas que viram Jesus curar, libertar, fazer todas as coisas, eram as pessoas que estavam lá naquela cruz e falou: mate-o, nós queremos Barrabás, nós queremos Barrabás. Então não tinha consciência, irmãos, porque quem tem consciência, aleluia, não nega Jesus. Quem tem consciência quem é Jesus, abraça Jesus gostoso. Jesus, ele é mais do que tudo, porque Jesus é o único que tem algo para nos dar. Ninguém tem. Se o marido é bom, é porque Deus move nele para ele ser bom. Se a mulher é boa, é porque Deus move na mulher para ser boa. Se você tem filhos bons, é porque você ora e pede a Deus e Deus move eles. Porque bom é Deus. Chegaram para Jesus e falou: bom mestre. Ele falou: por que me chama de bom? Bom é meu Pai que está no céu. Porque, irmão, Jesus estava, aleluia, como homem, 100% homem. Você não acha que às vezes vinha um sentimento para ele de tanta maldade? Mas ele dominava. É o que a gente tem que aprender a dominar. Quando Cristo é formado em nós, nós sabemos dominar nossos sentimentos. Primeiro eu via as coisas na TV, eu ficava com raiva, pessoa que fazia as coisas de mal. Hoje, se eu ver, meu amado, eu não tenho raiva, eu tenho misericórdia. Que Deus venha a ter misericórdia e que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele é a única verdade. Aquela mulher, quando adora, ele responde, né? Não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. O Senhor humilha ela mais um pouco. Humilha, meu amado. Sabe por quê? Porque as pessoas têm tantos deuses, né? Tantos deuses. Então, mas ela, por amor à filha dela, o amor de mãe que Jesus compara, poderá uma mãe esquecer do seu filho? Eu, contudo, não me esqueço de você. Então, Jesus falou isso para ela e ela não ligou. Ela responde também para Jesus e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu sou um animalzinho, sou. Isso aqui é muito profundo, tá, irmão? Não vou entrar nisso. Mas quem não é filho, amado, é como animal. É necessário ser filho, é necessário ter um nome escrito no livro da vida. As pessoas não gostam que a gente fala, mas não é eu que falo, eu falo o que a Bíblia fala. Tá? Existem umas pessoas que interpretam a Bíblia da forma graciosa, enfeita a Bíblia, mas a Bíblia é o que ela é. João Batista falou: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E para você não fugir da ira futura, você tem que ter teu nome escrito no livro da vida. Porque se você não tiver um nome escrito no livro da vida, meu amado, você não vai poder fugir da ira futura. Naquele dia, aleluia, que todo joelho se dobrará, vai ter que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Então a importância de nós ter Jesus como Senhor. E sabe por que ele fala comigo isso?
para mim também ter a responsabilidade de orar, de clamar, de jejuar, para aqueles que ainda não chegaram, chegar, porque um dia eu também não estava aqui, hoje eu cheguei, estou aqui, mas um dia eu estava lá também, e eu era como um cachorrinho, comia as migalhas, né? Porque o sol nasce para o justo e para o injusto, a chuva vem para todos nós, vem para o ímpio e para o que é santificado no Senhor, é para todos, meu amado. Mas a diferença está daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Essa mulher aqui, amada, ela fez igual Raabe, né? Raabe, ela falou com os homens assim: ó, o Deus de vocês é tremendo, esse povo aqui está tudo com medo dele, porque ele abriu o mar, né? Ele deu pão para vocês, ele faz coisas grandes e tremendas. Porque Raabe teve fé no Deus de Israel. E isso aconteceu o que para ela? Ela foi salva. Toda Jericó morreu, foi destruída, mas a Raabe, ela foi salva. Ela e a sua família foi salva pelo Senhor. Então, amados, nós vamos vendo que o que nos salva? A fé perfeita em Deus, perfeita em Deus. A fé natural, que amanhã é segunda-feira, essa fé não salva ninguém. A fé que amanhã você vai levantar, vai trabalhar, essa fé não salva ninguém, né? Mas você tem fé, né? Amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou levantar, né? Uns falam se Deus quiser, outros nem falam, mas vou levantar. Amanhã eu tenho que trabalhar, vão lá. Não posso, amanhã eu tenho que trabalhar, né? Então você tem já algo, mas existe uma fé perfeita. E Deus nos convida a ter esta fé perfeita. A resposta que vem do alto para mim e para a tua vida. Para quê? Para que tudo na nossa vida vá bem, né? E partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. Então, subindo o monte, assentou-se lá. E veio ter com ele uma grande multidão, que trazia coxo, cego, mudo, aleijado, e outros muitos. E o puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhava, vendo os mudos falar, os aleijados andar, vendo os cegos ver, os coxos andar, e glorificava ao Deus de Israel. É maravilhoso, amado, ter fé. Quando você tem fé, você pode ir vencendo todas as barreiras pela fé. Jesus falou: se nós tivermos fé, nós vamos transportar os montes. Que monte? Não é um monte de terra, é um monte do seu problema, do meu problema, das minhas situações. E às vezes não acontece na hora que a gente quer. Por quê? Porque ainda falta mais oração, falta mais clamor, falta a palavra certa para chegar diante de Deus e Deus estender a mão. A palavra que essa mulher falou, né? Os cachorrinhos comem da migalha, Senhor. Talvez nós precisamos ficar juntando as migalhas da oração, do louvor, da adoração, para que o Senhor venha e o Senhor libere a palavra. Basta uma palavra, Senhor, e o meu servo será curado. Basta uma palavra, Senhor, e o meu problema será resolvido. Basta uma palavra e a minha família será salva. Mas para isso você tem que ir falando com Jesus todo dia, toda hora. Fala, meu amado, fala andando, fala limpando a tua casa, fala lá no teu trabalho, aleluia. Fala na tua mente, levando a nossa mente cativa ao Senhor, para que a glória do Senhor se manifeste em nossas vidas. Vamos nos colocar de pé nesta noite, vamos orar, depois venha receber a unção da sabedoria. Deus está falando conosco de sabedoria. Deus quer nos dar sabedoria para vencer os dias maus, para vencer as situações.
adversa. Peça a Deus sabedoria. Tiago fala que quem não tem, pede a Ele. Ele dá liberalmente. E a ninguém lança ao rosto. Ele quer nos dar do poder, da graça e da unção. Pai, em nome de Jesus, vem com o teu poder e com a tua graça. Nos dê sabedoria, Senhor. Salomão, ele pediu sabedoria. Nós precisamos de sabedoria, Senhor, para guiar o povo, para guiar o nosso lar, para guiar a nossa vida mesmo, Senhor. Vem operando. Abre o nosso entendimento, Senhor. Cada dia mais, alarga as estacas da nossa casa, para que nós possamos entender, Senhor, cada dia mais esse maravilhoso plano de salvação que está em Cristo Jesus. Nos dê sabedoria, Senhor, de uma forma simples, nós possamos passar esse grande plano de salvação. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a unção de cura esteja sobre nossas vidas, Senhor. Como está, aleluia, como estava sobre a vida de Jesus, para curar todo tipo de enfermidade. Nos dê ousadia, Senhor, para abrir a nossa boca, Senhor, e profetizar. Porque o Senhor disse para Jeremias que o Senhor vela pela palavra que sai da boca. Porque a boca, Senhor, quando nós abrimos para falar em nome de Jesus, e a tua palavra, Senhor, é a tua boca, Senhor, usando a nossa boca para falar, para trazer cura, para trazer unção, para trazer bênção, para trazer, Senhor, aleluia, a prosperidade, para abrir a porta, Senhor, para abençoar, Senhor, o profissional liberal, em nome de Jesus Cristo, Pai, para fazer, Senhor Deus, coisas grandes e tremendas, em nome de Jesus, Pai, vem operando. Vem derramando desta unção, vem derramando desta graça, Senhor. Vem, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Dá-nos um coração segundo o seu. Dá-nos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Opera o teu milagre, Senhor. Toca naqueles que estão enfermos, Pai. Vai quebrando as obras de bruxaria, feitiçaria, macumbaria. Palavras, Senhor, contra, Senhor, o teu povo. Em nome de Jesus, Pai. Palavra contra, Senhor, a vida dos casais. Seja quebrado, seja destruído. Em nome de Jesus, Pai. Vai levantando a cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Que os lares, Senhor, seja lugar de paz, seja lugar de alegria, Senhor. Seja lugar de aconchego. Em nome de Jesus. Abençoa os filhos, Pai. Abençoa os casais. Abençoa os pais. Abençoa as mães, Senhor, nesta noite. Dando sabedoria, Senhor, para instruir os seus filhos. Em todas as áreas, Senhor, de suas vidas. Que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia.